Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Jesus disse que ele não veio para destituir a lei, Jesus não veio para desprezar a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei, e cumprir a lei em sua plenitude. Os judeus cumpriam a letra da lei. Eles eram religiosos e legalistas. Eles guardavam de cor e intelectualmente a lei. Mas eles não entendiam a lei espiritualmente. Vocês já ouviram falar desse analfabetismo do letrado? O analfabetismo estrutural? Já ouviram falar? Os pedagogos, professores, já ouviram falar? É a pessoa que aprende a ler, ela ajunta as letras, lê a palavra, lê um texto, mas não compreende. Ela é capaz de fazer uma leitura, ela lê, e quando termina de ler, você pergunta, o que você entendeu? Nada. Ele sabe ler, mas ele é um analfabeto, porque não consegue entender o que lê, não consegue interpretar o que está lendo. Nesse analfabetismo estrutural das pessoas que sabem ler e não compreendem, eu estava lendo uma reportagem e fiquei também muito surpreendido, quando eu a li. Convidaram um professor de física dos Estados Unidos para falar numa universidade do Rio de Janeiro. Professor de uma universidade famosa lá dos Estados Unidos, não me lembro se era Harvard ou MIT, um físico renomado, e ele veio para falar para mestres e doutores de uma universidade federal do Rio de Janeiro, que estavam fazendo pós-graduação na área de física. E ele perguntou para eles sobre a refração. E todos eles citaram de cor a fórmula da refração. Mas nenhum deles conseguiam associar a fórmula da refração com a luz do sol que estava passando pela vidraça. Que absurdo! Eram mestres, doutores em física, sabiam a teoria, sabiam as fórmulas de cor, mas não conseguiam fazer conexão com a vida real, com a prática. Gente, vocês sabem a teoria, vocês sabem de cor a fórmula do índice de refração, mas olham para a luz que atravessa as janelas, que atravessa as vidraças, e não conseguem fazer nenhuma conexão. São analfabetos. Assim eram os judeus, eles conheciam a lei de Deus, de cor, como ninguém, desde a infância, mas não praticavam, não viviam, não traziam esse conhecimento para a vida real. Eram aptos, habilidosos no discurso. Eu fico impressionado com alguns crentes. Sabem versículos e mais versículos de cor. Conseguem anunciar o plano de Deus com maestria, mas não conseguem trazer esse conhecimento para a vivência prática, existencial do dia a dia. Parece que são coisas desconexas, desconectadas, não faz sentido. Aí vem Jesus e diz, olha, eu não vim abrogar a lei, não vim destituir a lei, não vim desprezar, não vim negar a lei, mas eu vim cumpri-la e ensinar como é que deve viver o plano de Deus, a lei de Deus, os propósitos de Deus. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil entender isso aqui? Quem não entendeu isso aqui? Todos nós entendemos. Agora, convenhamos, trazer isso para a vida prática é muito difícil. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Arnaldo estava dizendo, né, lá do culto no Peru, e que interessante, irmãos. O culto foi marcado para as 10 da manhã, para acabar meio-dia, né? E nós saímos de lá 2 horas da tarde. E uma alegria espiritual muito grande, né? Pode ficar tranquilo que ninguém vai sair daqui 2 horas da tarde. 11 horas, no mais tardar, 11h10, nós estaremos saindo daqui. Mas é muito interessante esses aspectos do tempo presente, né? da nossa agenda tão carregada e tão sobrecarregada. Ouvimos aqui também a Poliana dizendo que Deus a fez parar, que ela era uma Marta tão ativista e que naquela circunstância da enfermidade, Deus a fez parar. Deus é bom. Escute os sussurros para não ter que ouvir os gritos. Às vezes Deus sussurra, fala suavemente, como falou com Elias, e nós não ouvimos. Não espere Deus gritar, porque é duro quando Deus grita. Deus fala suavemente, bondosamente, e nós não ouvimos, nós não escutamos, somos encanecidos, endurecidos. Aí quando Deus grita, aí nós paramos, e às vezes de uma forma muito dolorosa. Amarás o teu próximo, é o que foi dito aos antigos. Odiarás o teu inimigo. Os judeus, os árabes, pessoal do Oriente, de um modo geral, tem um dito popular que é o seguinte: eu e meu irmão contra o meu primo, eu, meu irmão e meu primo contra o de fora. É eu contra o meu irmão, eu e meu irmão contra o meu primo, eu, meu irmão e meu primo contra aquele que é de fora. É mais ou menos isso que acontecia com os judeus. E Jesus vem e quebra esses paradigmas. Amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem. Para quê? Aqui está o ponto fundamental, o ponto crucial. Nós aprendemos e já ouvimos tantas vezes que essa expressão para quê, ela indica propósito. Não é explicação, não é razão, mas é propósito. Então Jesus está dizendo que quando nós conseguimos ou lutamos para amar os nossos inimigos, e essa luta começa no coração, quando nós começamos a orar por eles,
Imagine, orar por aquele que te persegue, orar por aquele que te dá facada nas costas, orar por aquele que te odeia, que você sabe que ele quer ver a sua caveira, ele quer te ver sepultado de cabeça para baixo, tripudiando em cima de você. E Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui vai além do sentimento, entra aqui a disposição de coração, entra aqui a intencionalidade, entra aqui o aspecto volitivo, o aspecto da vontade. O meu coração não quer, as minhas emoções não querem, os meus sentimentos não querem, mas entendendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, eu vou colocar o meu ser, a minha vontade, a serviço do reino de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não peguem os vossos instrumentos, os instrumentos dos vossos corpos, os membros dos vossos corpos, não os usem como instrumentos da injustiça, muito pelo contrário, usem-o como instrumento do reino de Deus. Eu não posso permitir que os membros do meu corpo sejam armas do reino das trevas. Eu não posso permitir que meus olhos sejam instrumentos, armas contra o reino de Deus a favor do reino das trevas. Eu não posso permitir que a minha língua seja um instrumento, uma arma nas mãos do inimigo do reino das trevas. Não, pelo contrário, eu quero que os membros do meu corpo sejam instrumentos da luz do reino de Deus. Isso começa no coração. Mas é impossível, não consigo. Bem-vindo ao mundo dos normais. Bem-vindo ao mundo dos humanos, da natureza humana. Ninguém consegue, se não for pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Mas sabe como que começa? Quando nós começamos a orar. Quando você tem vontade de amaldiçoar. Quando você tem vontade de fazer aquela oração do Salmo 137, que é uma oração imprecatória. Vocês, filhos da Babilônia, que nos escravizaram, que mataram os nossos velhos, que mataram as nossas mulheres, que estupraram as nossas mulheres, que rasgaram a barriga das nossas grávidas, que nos desterraram, que nos tiraram da nossa terra e nos trouxeram como escravos para a terra de vocês, agora vocês querem que nós cantemos para vocês? Jamais, como é que eu posso cantar para vocês? Que minha língua pregue no meu paladar se eu cantar aqui na Babilônia para vocês. Pelo contrário, bendito e bem-aventurados são aqueles que esmagarem as cabeças dos seus filhos contra as pedras. Já leu isso na Bíblia? Está lá no Salmo 137. Na beira dos rios da Babilônia, até nos anos 70, tinha uma música que era o Salmo 137, e que nós, ignorantes do inglês, levávamos essas músicas para as discotecas, Mas era o Salmo 137, na beira dos rios da Babilônia, pediam que nós cantássemos os cânticos de Jerusalém para eles. Como é que eu posso cantar os cânticos da minha terra, do meu país, de Jerusalém, na terra que me oprime, na terra que me desterrou, que me humilhou? Não, eu não quero cantar para vocês, eu quero amaldiçoar vocês. Eu quero que a cabeça dos seus filhos sejam esmagadas. Feliz aqueles que esmagarem a cabeça dos teus filhinhos nas pedras. Salmo 137. E tem horas que a nossa vontade, o nosso desejo é de uma imprecação. Somos alvos de maldades, de línguas ferinas,
maliciosas, malignas, destrutivas, que vêm para nos destruir, de ações maldosas, que a nossa vontade é também de lançar uma imprecação, de lançar uma praga. Aí Jesus diz: ore por eles. Ah, não, Senhor, por favor, não tem outra coisa mais fácil? Orar por uma desgraça dessa, por um infeliz desse? Eu gostaria que ele fosse esmagado. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, em oração, e trazemos esse infeliz junto conosco, diante de Deus Pai, amoroso, que nos amou de uma forma sobrenatural, em oração, o ódio, a mágoa, o rancor vai dissipando, e nós, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus, começamos a abençoar. Orai pelos que vos perseguem. Para quê? Propósito. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Propósito de amar os inimigos. Propósito de orar e abençoar, ao invés de maldizer, de amaldiçoar. É porque fazendo assim, nós estaremos refletindo o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai Celestial. Amém? Esse é o propósito. Guarda aí o versículo 45. Para quê? Então tem um propósito, tem uma finalidade, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Por quê? Aí é razão. Aí é explicação. Aí já não é mais propósito. Porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus faz vir suas chuvas sobre justos e injustos. A razão é essa. O propósito é para nos tornarmos parecidos com Deus. O propósito é para refletirmos o caráter do nosso Pai Celestial. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo. Quem é movido pelo ódio é o diabo. Quem é movido pela destruição e para destruir é o diabo. Deus é amor, Deus é movido pelo amor, pela construção, pela edificação, pela restauração, pela plenificação, e eu sou filho desse Deus. Ele é o meu Pai Celestial. E eu quero refletir o caráter do meu Pai, eu quero ser parecido com o meu Pai Celestial. Essa é a razão. Se eu permitir que o ódio, o rancor, a mágoa, o amaldiçoar tome conta do meu coração, estarei muito mais parecido com Satanás do que com Deus. Eu não quero parecer com o diabo, embora seja tentado por ele. E pela minha natureza caída, mas eu não tenho nada mais a ver com isso. Eu sou uma nova criatura, gerado por Deus sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo de Deus, para ser filho de Deus, para ser sal e luz nesse mundo de trevas. Amém? Razão, porque Deus é bom. Deus é muito bom. Outra razão. Se amardes o que vos amam, que graça tem nisso? Jesus está dizendo que no amor nós não podemos ser reativos. E por natureza nós somos. Por natureza nós somos reativos. Em todas as coisas nós reagimos de acordo com o que nós recebemos. E Jesus está dizendo que nesse aspecto nós não podemos ser simplesmente reativos. Isso é muito interessante, né? Até com os animais a gente lida assim.
Lá em casa começou, o pessoal diz que o Silvio mais o Márcio, vou lembrar aqui dos dois, nas andanças de bicicleta, fala mal de nós dois, viu, Arnaldo? Eles dizem que o meu ministério é de São Francisco, né? Porque está cheio de animais lá em casa. Mas os meninos, Samuel e Débora, muito bondosos, mais do que eu, começaram a acolher uma gatinha lá da rua, magérrima, pele e ossos. E foram cuidando dela, ela pariu, passou para dentro de casa, e brava, até hoje dá patada em todo mundo e morde. Só não morde a mim. Eu a pego, a Débora também, Samuel, mas a Márcia passa, ela dá patada mesmo, para arranhar. A menina que trabalha em casa não pode passar perto dela, que ela dá patada, arranha. Mas comigo é um chamego. E ela virou minha mascote. Sabendo que ela é mal e me trata bem, eu sou apaixonado por ela. Eu sento na cadeira para estudar, ela pula no meu colo. Eu passo a mão na cabeça dela, ela vira os olhos para mim e ronrona. Eu a abraço. Ela sobe na minha mesa e fica ali o tempo inteiro enquanto eu estou estudando. Com os outros eu não sou assim, tão assim. Porque no amor nós somos muito reativos. Nós amamos quem nos ama. Nós fazemos bem a quem nos faz bem. Mas Jesus está dizendo que nós temos que ser proativos. Nós temos que ir além. Aquele que pisa no nosso calo, que nos espizinha, que nos enche o saco, e que às vezes faz mal para a gente, nós não temos que ser reativos e pagar na mesma moeda. Nós precisamos amá-los também. Amém? Vocês concordam que nós somos reativos? Nós amamos quem nos ama. Quem falam coisas, então, assim, bondosas para a gente, graças a Deus, louvado seja Deus. Tem uns que faltam carregar a gente nos braços, né, nas palavras, nos gestos, no carinho, mas tem outros, né, que são, até mesmo entre os filhos, um é diferente do outro. Mas Jesus está dizendo que nós temos que quebrar esse paradigma de sermos apenas reativos, de amar quem nos ama, de saudar quem nos sauda. E não é assim que a gente age. Tem irmãos na igreja que a gente até procura para saudar, porque a reciprocidade, sabe, a afinidade, né, a coisa flui, mas tem outros que, se você puder passar por longe, é disso que Jesus está falando, de coisas simples assim. Amar, ser proativo, derrubar barreiras, quebrar impedimentos para a glória de Deus, para sermos filhos de Deus. Quando Jesus fala também, se saudardes apenas os que vos saudam, se amar apenas os que vos amam, que recompensa que tem nisso? Nós vivemos numa sociedade de trocas. Nós somos interesseiros. Jesus está falando que nós não podemos ser interesseiros no nosso amor. Não podemos usar os nossos afetos como moeda de troca. Os irmãos entendem? Portanto, sede vós perfeitos. Aqui tem muita confusão. Perfeitos aqui não é perfeição moral. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Eu gosto muito, quando eu li aquilo em Jó, gente, foi uma iluminação dos céus.
Jó fala assim: o Senhor é tão santo, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão puro, que se o Senhor procurar defeito nos seus santos anjos comparados com o Senhor encontrará. Quanto mais se procurar em nós que habitamos em casas de barro. Se Deus quiser achar defeito nos seus santos anjos, comparados com a sua santidade, Ele encontra. Em nós, Deus não precisa fazer esforço nenhum para encontrar defeitos. Então, a palavra aqui, sede vós perfeitos, a palavra aqui é teleios, no grego, que mais uma vez significa propósito. Ser perfeito é quando nós cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou. Estava lendo um comentarista, ele dizendo que você tem lá na sua casa um móvel que você tem que tirar um parafuso. Você procura uma chave de fenda, ela se encaixa perfeitamente na sua mão. Opa! A parte dela encaixa perfeitamente na ranhura do parafuso e você torce e retira o parafuso. A chave de fenda foi perfeita, cumpriu perfeitamente a sua finalidade. Ninguém vai usar uma chave de fenda para cozinhar. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, de sermos a imagem e semelhança dEle, e cumprimos a palavra dEle, teleios, essa é a ideia do perfeito aqui, para o nosso Pai Celestial. Amém, irmãos?